E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como vocês podem ver, a minha cliente hoje vai ser um adolescente, uma pré-adolescente, né? Então, eu já começo com a limpeza aí usando esse tônico. Ela me disse que não tem a pele oleosa nem seca, mas mesmo assim eu quis fazer a limpeza com o tônico para garantir, né? Para garantir que a pele vai estar bem limpinha para receber os próximos produtos. E depois disso eu venho com hidratante. Tô usando esse aí mais sequinho. Por mais que ela não tenha a pele oleosa, mas como a gente tá falando de um adolescente, né? Então já começa, a pele já começa a se preparar para ficar mais madura, não sei se é essa a palavra certa. Mas é aquela fase da puberdade, né? Que começa a ficar oleosa, começa a criar espinha. Como a gente vai usar maquiagem, eu acho legal fazer essa preparação com tônico e hidratante, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Base, vou usar essa base da Catherine Hill, que é mais fluida, e apliquei 2 gotinhas de diluidor junto. Porque, como vocês podem ver, ela não precisa de cobertura nenhuma. Então, eu diluí bastante essa base só para fazer uma camada mais fina no rosto dela, para uniformizar, sabe? Então, vou aplicando aí com o pincel Kabuki. E aí, como vocês já sabem, eu venho com a esponjinha, pego o resto que tá na plaquinha para aplicar abaixo dos olhos, né? Que aí já facilita para aplicar. E como eu já vou usar a esponjinha para sentar a base no rosto inteiro, então já faz um trabalho só. Bora pro corretivo, vou usar corretivo líquido, misturei esses dois, tá? Pra chegar a uma cor mais clarinha. E vou fazer aquela iluminação padrão, né? A iluminação de sempre. No caso aí não teria necessidade, né? Obviamente. Mas eu quis fazer só pra trazer um pouquinho de iluminação. Como eu disse, é uma adolescente, então ela tá meio que entre a maquiagem infantil e a maquiagem de um adulto. Então, pelo menos é assim que eu gosto de fazer, tá, gente? Lembrando que cada profissional trabalha de um jeito. Então, por conta disso, eu tô fazendo a iluminação com corretivo líquido, eu não preciso de cobertura, só iluminação, somente aquela iluminação padrão, né, que é no centro do rosto, e já esfumando aí com a esponjinha, como vocês podem ver. E bora pro blush, tô usando este aí da Nath Capello, peço para ela olhar pro lado, só na bochechinha. E como eu disse, pra mim a maquiagem de adolescente ou pré-adolescente tá entre a maquiagem infantil e a maquiagem de um adulto. Então, por conta disso, eu não fiz contorno, iluminação e fui direto pro blush, porque todo mundo tem que ter um blushzinho na bochecha, convenhamos. Então, somente o blush aí já deu um efeito muito legal no rosto dela. E vamos selar tudo isso com pó, tô usando esse aí da Catherine Hill. Vou com a esponjinha pra ver se tinha algum acúmulo que não tinha, né? Obviamente. E com o pincelzinho, eu selo aí abaixo dos olhos, nas áreas de iluminação. Com calma, tô usando um pincel porque não entrega muito produto como geralmente aquelas esponjinhas entregam, né? E como eu fiz uma camada bem fininha de base de corretivo, não tem necessidade de eu fazer uma camada muito grosseira de pó. E depois eu vim com um pincelão, um pincel gordo assim, pra selar o restante do rosto, né? Garantir que vai ficar tudo no lugar, que não vai transferir. Eu aplico e já dou essa varrida, né? Pra tirar qualquer excesso de pó que possa ter ficado. E aí vou aplicar iluminador, esse aí da Dylos, que já mostrei outras vezes pra vocês, que ele é lilás, né? Ele tem um fundo de cor lilás. E eu acho muito lindo pra aplicar, tanto em maquiagem infantil quanto pra adolescente, porque o rosa, né, a cor rosa, traz esse ar mais de menininha, de delicada, de juventude, então eu acho muito legal. Ela me disse que gosta de iluminador, então aproveitei pra tacar a mão mesmo aí. Para aplicar bastante, porque fica muito lindo. E como esse iluminador ele não é pesado, né? Não é grosso, ele é mais fininho, então dá para eu pesar um pouquinho a mão aí de boa.
E de pele foi isso, vamos para os olhos. Tô aplicando o mesmo corretivo líquido, tá? Que é do tom da pele dela, aí nas pálpebras. E aí eu espalho com o pincel. Às vezes eu espalho com a esponjinha mesmo, mas no caso aí, como eu não quero que pegue muito na sobrancelha dela, então eu espalho com o pincel para garantir. E aí eu vou com essa paleta da Chiglan, né, que é minha queridinha, vocês sabem. Eu vou usar esta cor aí primeiro, né, que é uma cor de marrom mais quente, mais amarelada. Então eu começo aí simples no canto externo, pigmentando essa sombra primeiro, vou aplicando. Quando pigmenta, aí eu levo um pouco pro côncavo, né? Começo a contornar ao redor do côncavo. Então é bem tranquilo. Esse pincel que eu tô usando é um da Macrilan, inclusive. Ele veio num kit, então não tem como eu dizer a referência dele, a numeração. Vocês me perguntam às vezes sobre pincéis, mas quando vem num kit, eles nunca vêm com a numeração, né? Então às vezes é complicado falar pra vocês. Mas que eu saiba, a Macrilan, os pincéis de esfumar deles são sempre do mesmo jeito. Eles não têm muita variedade em pincéis de esfumar. Então, tô fazendo aí do outro lado. Primeiro no canto externo, que é onde eu quero que o produto se concentre mais. Quero que o produto fique mais pigmentado. E aí, depois disso, quando ficou da cor que eu preciso esfumar esse produto, aí eu levo pro côncavo, né? Vou levando o excesso pro côncavo. E assim, gente, maquiagem de adolescente vai muito do gosto da adolescente, o gosto da mãe também, quando a mãe quer opinar em alguma coisa, e também da sua visão do profissional, né? Porque, como eu disse, já vou para a segunda cor, né? Que é essa aí mais douradinha. Como eu disse, para mim a maquiagem de adolescente para adolescente, ela fica no meio termo. Então, se eu pesar muito, eu vou dar um ar muito de mais velha. Mas, às vezes, a cliente, no caso, não quer algo muito básico, muito simples. Ela tá ali sentada na cadeira porque quer uma maquiagenzinha. Então, eu fico sempre nesse meio termo, né? Eu faço uma maquiagem um pouco mais forte do que eu faria numa criança, mas também não tão escura como eu faria numa mulher já adulta. Então, eu vou aplicando essa sombrinha douradinha aí. É muito lindinha, deu todo um charme aí, combinou muito com a sombra anterior, né, mais amarelada também. E aí vou usar um delineador em gel para fazer um delineado gatinho, porque sim, não importa a idade, todas nós gostamos, não é, de um delineado gatinho. Então, vou levantando a pálpebra dela, vou fazer um delineado fininho, tanto pela pálpebra dela, que não tem muito espaço, então não me permite fazer um delineado muito grosso, e também para ficar mais delicado, né, que é essa a minha intenção. Então, eu faço bem fino o traço, vou levantando a pálpebra dela para eu ter mais precisão de deslizar o pincel. E como eu tô usando delineador em gel, eu garanto que esse delineador está bem emoliente, tá? Por isso eu aplico uma gota de diluidor. Peço para ela abrir o olho só para eu ver que tá bem simétrico com a linha d'água dela, sabe? É tipo, eu quero fazer uma continuação da linha d'água dela até o final da sobrancelha. Essa referência que eu sempre uso na hora de puxar o rabinho do gato, sabe? Fazer aquela ponta. Então, tô fazendo aí do outro lado. E aí eu venho com o corretivo, um pincel também mais achatado, né? Pra dar aquele acabamento, né? Que é aquela limpeza que eu gosto de fazer sempre que eu faço delineado. Nem precisou muito aí, mas eu faço por garantia.
para garantir que a ponta vai ficar fininha, que não vai ficar tremido o traço. É mais um acabamento mesmo. E aí eu venho com delineador em caneta, só para dar um acabamento a mais. Nem precisava, né? Para deixar mais pretinho e tudo, e como esse delineador tem a ponta bem fininha, já me ajuda. E como vocês veem ali, ela abriu o olho, carimbou em cima, então eu não me preocupo com isso agora. Vou dando um tempo aí para garantir que secou bem esse delineador antes de eu ajeitar, né? Antes de eu limpar. Aí eu venho com o cotonete seco, sem nada, e aí esfrego ali, né? Por mais que seja um delineador em gel à prova d'água, sai fácil, porque tem as sombras por baixo, né? Principalmente a sombra cintilante no caso, que é uma sombra mais macia, posso dizer assim, ela não é seca. Então já sai fácil. Máscara de cílios, tô usando essa aí da Ruby Rose. Então eu peço para ela olhar para baixo, e aí é com a paciência e dedicação. Ela tem os cílios bem compridos, bem bonitos, então eu fiquei um tempinho aí caprichando. Poderia usar cílios postiços de boa, mas eu quis trazer essa opção aí pra vocês, sem os cílios postiços, porque pra mostrar que dá sim, não tem problema nenhum. A maquiagem fica bonita do mesmo jeito. Aplico nos de baixo também, principalmente porque eu não apliquei sombra no esfumado inferior, né? Não apliquei nada. Poderia aplicar também, como eu disse, de boa, mas não apliquei. Quis deixar a maquiagem mais fresh, sabe? Sobrancelha, na sobrancelha também nada. A sobrancelha dela já é bem feitinha. Então eu só penteei para deixar os pelinhos alinhados. E só. Não senti a necessidade de fazer nada. E vamos para os lábios. Primeiro eu vou passar esse lápis aí labial. Ela me disse que queria um gloss. Então, por isso que eu tô passando um lápis labial primeiro, só pra deixar o lábio um pouquinho mais contornado, mas tô usando uma cor mais de boca, né, que a gente fala. Um rosinha mais, que não tem um contraste muito alto com o tom da pele dela. E aí sim, vou usar o gloss, esse da Alice Gontijo, e aí não tem muito segredo, né? Só espalhar mesmo, aplicar. E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado dessa proposta de hoje. Já coloca aqui nos comentários a sua opinião, que é bem importante para mim. Se não se inscreveu ainda, já se inscreve nesse canal para não perder os próximos conteúdos, tá certo? Vou até deixar 2 vídeos na tela como sugestão. E é isso. Um beijo.